pessoal, continuamos aqui, eu e minha amiga querida, a professora Adriana Solé, e o tema ainda, governança. Nós já conversamos sobre a história, nós já conversamos sobre conflitos, nós entendemos, né, que a governança, apesar dela ser esse guarda-chuva, ela tem que interagir com o externo e com o interno, né? Ela tem que alinhar isso. E mais do que isso, ela é específica para cada problema, para cada empresa, para cada região. Então isso tudo ele tem que ser entendido e estudado. Mas, né, quando a gente entende conceitualmente o que a gente está falando, a gente pega o conceitual e aplica o nosso problema para resolver. Ainda nessa linha, antes de falar sobre as questões na mineração, vamos entender o que é essa estrutura? Quem está nessa estrutura? Bem, o que é isso? Nós temos uma estrutura básica. Falando em governança, nós estamos falando, né, Márcia, do topo da empresa, nós estamos falando de dono, num conselho quando ele existe e numa diretoria executiva. Esse é o triângulo básico de qualquer processo de governança. Então você tem os donos que têm uma expectativa com um determinado negócio ou com vários negócios, vai montar um conselho para, naquele negócio específico, aquele conceito, direcionar uma diretoria executiva. Então, nós estamos trabalhando ali, dono, que tem o capital, que aporta em um negócio ou vários negócios e cria uma estrutura, né, de conversa, de estruturar um processo para dar o retorno que ele quer em cada negócio. Porque o negócio de uma siderurgia é uma, da mineração é outra, de uma boutique é outra, você tem ali. Então, para cada negócio, para cada setor, você tem que ter uma estrutura que tenha, olhando dentro do setor, aquele negócio onde você aportou o seu dinheiro ali. Então, a estrutura básica de um processo de governança é dono. Os acionistas, geralmente, aí a gente começa a falar do conselho de sócio. O conselho de sócio é aquela turma que tem o dinheiro, fala, o que nós vamos fazer? Vamos direcionar o nosso dinheiro, comprar isso, comprar aquilo e tal. Bom, então, como é que nós vamos gerenciar isso? Ah, não, vamos fazer um conselho que naquele negócio vai ter isso, nós vamos dar a nossa expectativa de retorno naquele negócio, tá? E essa turma vai direcionar, contratar uma diretoria executiva para fazer o que nós queremos. Esse é a estrutura básica de um processo de governança. Então, você tem um conselho de sócio que determina como é que vai ser a distribuição de resultado, como é que ele tem, que tipo de retorno vai ter, se vai sair comprando ou não, que é assunto de dono. Mexeu com capital social é assunto de dono e isso tem uma instância que tem que estar muito bem trabalhada, muito bem resolvida e muito bem estruturada. Porque dono, se ele estiver na operação das empresas, ele vai pensar como um gestor e vai esquecer dessas questões, o que é que ele vai fazer com o dinheiro dele, o que é que ele vai fazer, como é que vai se retirar, como é que vai ser as retiradas e tudo. Isso é o que a gente chama da assembleia, do conselho de sócio. Esse conselho de sócio cria um conselho para tratar do negócio, que é ali. Então eu vou colocar as pessoas que conhecem do setor e tal, para direcionar esse negócio que eu tenho, essa mina, essa empresa, essa coisa, para que as coisas funcionem. E essa turma é responsável por contratar as pessoas que vão executar. Então, eu vou contratar o executor, eu vou contratar a minha pessoal de fiscalização, vai montar o negócio para fazer. Esse é o jogo mínimo. Então, é o top. É dono, conselho e diretoria executiva. No caso da mineração, esse jogo é pequeno demais, porque mineração, nós estamos trabalhando com terra. Então, esse triângulo, na mineração, ela passa a ser muito diferente, ela passa a ser um quadrilátero. Porque esse jogo tem que existir, mas você tem as partes interessadas. A mineração, ela acontece em territórios, onde a superfície é do dono. Pode ser, ou ela é emprestada para o dono. Mas o subsolo é do país. E aí você tem um jogo muito mais complexo de conflitos entre Estado, entre nação, né, entre o país e tudo e tal. Então, a mineração, ela já entra num escopo muito mais complexo. Onde as partes interessadas, aí todas, governo, territórios, os stakeholders, né, a turminha, os quilombola, os ambientalistas, todo mundo ali entra no jogo, que fazem parte do território da empresa. Então, ela tem os conflitos, as harmonizações, o conflito é muito maior.
Então, o jogo de governança, a estrutura de governança é muito mais complexa. Então, você tem que ter uma Assembleia Geral, os acionistas, sim, pensando em como é que vai. Tem que ter um conselho que tenha essa noção dessa harmonização dos territórios onde as empresas estão inseridas, são impactadas por ele. E tem que ter executivos fazendo as coisas acontecer, dando retorno para o acionista e, ao mesmo tempo, harmonizando o interesse dessa turma toda. Olha que legal. É um tremendo, é o jogo que é jogado. Super simples. É simples, fácil, assim, e que as pessoas, e você tem nossos funcionáriozinhos ali, junto com a diretoria, achando que lá uma análise que ele vai fazer de uma área, né, de recursos e reserva é a coisa mais importante. Mas ele tem que vender isso pro dono, pro acionista que está montando. Então, essa estrutura que as pessoas, elas são reféns dela, né? Os funcionários, a gente fala assim, são reféns, eles precisam ter noção para quem que eles têm que vender as análises. Os dados, eles têm que ir para onde, como é. E conversa de dono, ele é diferente de conversa de conselho, que é diferente de conversa de coisa. Dono, ele analisa uma página para tomar uma decisão de investimento. É um outro mundo. Então, é uma estrutura muito robusta que a gente precisa ter. Agora, eu vou ter conselho de sócio dentro de uma família? Como é que eu vou montar isso? Vamos começar com os nossos pequenininhos, nossos mineradores pequenininhos, né? Como é que eu começo a ajudar? Como é que eu vou estimular o dono a fazer um acordo de acionista? Porque ele, por enquanto, é família sozinha. E depois, como é que chegam os outros? Aí eu começo a ter que estruturar. Muito bem, meu filho vai fazer parte disso ou não vai? Tenho filho? Às vezes nem tem. Como é que fica? Então, cada empresinha é uma historinha. Exato. Que tem uma estrutura completamente diferente do que outra para fazer. Mas que tem que ter essa estrutura de quem vai fazer o quê. Quem vai decidir o quê. Eu vou até parar um pouco, Adri, porque, gente, é aquelas coisas que saem, assim, do que a gente tinha combinado no script de construir, porque a Adriana, ela colocou uma situação que isso me toca profundamente, que é o entendimento do papel do técnico nessa estrutura de poder. Porque quando a gente começou a falar sobre isso, eu disse que a minha impressão é porque nós estudamos tanto, né? Tem PhD. Poxa, é tudo que tem. Eu sou muito foda. Não é isso. Eu sou muito foda e tal e tudo. E ninguém sabe mais, e não sabe mesmo. Ninguém sabe o que você sabe. A questão não é saber. A questão é como que você vende isso que você sabe na linguagem de um acionista. Como é que você vai mostrar que isso que você sabe vai ter o retorno para ele? E aí você tem. E como que você vai fazer? Porque a responsabilidade de uma mineração é pessoa física. É você que assina lá o laudinho. É você que assina lá a sua pesquisinha. Você é responsável por aquilo ali. A responsabilidade é sua. É a responsabilidade técnica. Técnica é sua, é o seu CPF. E até que ponto você vai brincar com o seu CPF? Primeiro, de aceitar uma estrutura que você sabe que não é mais correta, que está vindo por pressão. E às vezes você nem pode largar aquele emprego, porque você precisa dele. Até onde você vai nisso. E até onde você vai peitar um processo. Sim. Conflito, de novo. E aí é o conflito de você com você mesmo, até onde você vai nessa jogada, que são os grandes técnicos, né? Agora, o que falta muitas vezes, que eu sinto nas minhas aulas, é que geralmente os técnicos não têm a noção dessa responsabilização que lhe é imputada. Pessoa física. Mas eu acho que não é só isso, Dri. Eu acho que é essa questão dessa formação de conteúdo que a gente está tentando trazer para vocês. Esse tema, a gente fala muito. A gente fala muito sobre governança, a gente fala sobre conselho, a gente tem um discurso bonito, a gente se mostra inserido, mas não estamos e não entendemos. Não. Eu acho que essa tradução, essa produção... Que precisa da gente ver. Porque no final é a sua canetada que vai fazer. Ou você vai fazer parte de mais um na jogada, que é o que a maior parte faz, ou vai trocar o sistema. Agora, pode trocar? Porque a possibilidade de você trocar um grande sistema, e eu estou falando de grandes empresas, e vocês sabem exatamente o que eu estou falando, é se você não fizer o que está vindo, passa no departamento pessoal e vai embora.
Você pode fazer isso? Você tem filhos? Você tem mochilinha para carregar? Porque se tiver, você tem que pensar duas vezes. Até para trucar um sistema, a gente tem que ser inteligente. Até porque quando a gente truca um sistema, a gente está falando, de uma vez, quem decide é a governança e ela só vem conselho, só e vem não é que descendo. você tem. Como que a gente faz o caminho inverso? E como é que você leva essa Isso, análise? O que você análise. precisa fazer? Como é que você vai fazer? Você vai mudar o truque em que os outros te trucaram, você vai trucar o seu chefe. Se a gente não fizer isso, você sabe que vai acontecer isso. Olha isso. E olha aí, como é que você está entregando essa análise sua, que é única, que só você sabe fazer mesmo. Isso é realidade. A questão técnica é uma das coisas que a gente conhece o setor, a gente sabe a competência técnica da estrutura prática, a operacional. A gente sabe que só tem gente boa nisso. Não, sabe? É a turma que sabe perigo, que tem noção de risco, que tem noção de tudo e tudo, né? Mas está numa estrutura de poder que vem de cima. E está muito longe da realidade deles. Então, como é que a gente faz essa vivência? O que nós estamos olhando aqui embaixo? Fazer chegar a isso. Agora, eu só vou fazer chegar numa coisa que eu consigo enxergar. Tem gente que não consegue, só consegue ver o presidente executivo da empresa como o bambambam. Ele está no meio do sanduíche, gente. Existe uma estrutura de poder muito acima dele. Nas grandes empresas. Sim. Nós estamos falando de uma empresa pequena, né? Tem uma lei para cumprir, tem um jeito que sempre fez. Aí se der problema, é o seu nome. Isso. É a sua integridade civil e criminal que está em andamento. E as pessoas não têm essa noção dessa responsabilização. Acha que a empresa vai bancar com tudo e não. Que a responsabilidade, a partir de 2013, né, com a lei, né, nossa anticorrupção e tudo, a responsabilidade é pessoal. E isso a gente não pode esquecer. Exato. Então, é difícil, porque a gente está falando de problemas sérios que podem acontecer e tudo, mas até onde você está disposto a ir? Isso exige uma atenção, estudo o tempo inteiro, vigília o tempo inteiro. Tudo que começa meio estrupiante, você tem que ver coisa diferente, você tem que começar a questionar um interesse, uma curiosidade no que a empresa está passando, o que está acontecendo nos territórios, para que você tenha minimamente uma condição de se posicionar corretamente dentro de um problema que você literalmente é refém dentro. E a gente tem que entender, pessoal, que talvez a gente, até usar uma palavra feia, mas é essa a palavra, que a gente pode estar inserido num contexto de uma fraude. Seja ela de ignorância, né? Seja Sim, um problema claro, por ignorância. Junice demais. Junice demais. Junice demais, não tem noção que aquilo ali é uma coisa errada. Que é uma coisa errada. E a pessoa não tem mesmo, não é sacanagem. Ela não está fazendo aquilo por uma... É falta de noção mesmo. Exato. MSN, muito sem noção. Ou então a gente ter também a malícia de entender que existem fraudes, que elas são de má fé. De má fé e que já vem montada. Já e quando vem vem montada, não tem condição nem de se trucar. Porque está todo mundo ali colocado. Quer dizer, são setores que te dão um retorno, que te dão um retorno muito grande. Por que Brasil vive de commodity? Porque aquele dinheirinho que vem, quem aplica numa Vale, quem aplica numa Petrobras, você sabe que vai vir, você vai ter uma segunda renda que você possa vir, né? De aplicando em empresas desse tipo, porque ali você não vai ter aqueles grandes saltos, mas você vai ter o constante que vai te garantir uma terceira renda, uma aposentadoria e tudo. Então, é por isso que é aquela coisa que vem, ela é sazonal, todo mundo sabe que tem hora que o preço abate e tal, mas que aquilo ali é real. Mineração é real. Siderurgia é real, economia é real, nada acontece, não tem nada virtual nisso aqui, não é aquela coisa que hoje vale 10 e amanhã está valendo 50, não, tem processo, tem tudo isso que precisa ser medido. Então nós trabalhamos com pessoas reais, economia real, tudo real. Sim. As pessoas sentem, as pessoas têm medo, as pessoas, né, tem falhas, tem tudo isso. Então é uma estrutura que é governança, é isso, entender todo esse contexto e partir para o abraço. Pessoal, vou cortar esse vídeo por aqui para vocês continuarem acompanhando a gente. Eu cortei a Adriana que ela ia entrar nas pequenas mineradoras, a gente volta nesse tema. Mas nós falamos sobre qual é a estrutura mínima, né, ali que a gente está falando, quando a gente está falando sobre governança. Entramos em conflitos, sim, que são próprios da mineração. Falamos um tiquinho de fraude, responsabilidade pessoal. Lembre-se que quando a gente fala em mineração,
a gente tem uma característica muito importante que é a rigidez locacional. O minério está lá, é naquele lugar. Eu não posso escolher mudar o conflito. Não, é aquele ali. Aquele ali. Característica do território dele. Dele. Acabou. Então, quando a gente fala sobre isso, a gente está entrando em uma outra discussão e essas coisas elas são específicas do nosso setor. Então, vamos lá? Continuem acompanhando a gente. Daqui a pouquinho tem mais novidades.